Queridos irmãos, é um privilégio muito grande estarmos juntos para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar no livro de Contas Correntes do Céu. Nós vamos meditar um pouquinho sobre isto. Antes, porém, inclinemos a fronte para buscarmos a presença de Deus. Senhor, nosso Deus, nós estamos felizes de podermos meditar na Tua Palavra. Estamos felizes deste momento de oração também. Nós te pedimos o perdão de nossos pecados e te pedimos que nos instruas, que fales aos nossos ouvidos, de forma a podermos ouvir a Tua voz. Isto tudo te pedimos em nome de Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois é, queridos irmãos, o livro de Contas Correntes do Céu existe. Ali eu acredito valores e também valores são debitados da minha conta. Eu gosto muito de meditar num trecho que está na oração do Senhor, o Pai Nosso. Diz assim: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus devedores. Pois é, este é o livro de Contas Correntes do Céu. Quando eu perdoo, são feitos créditos em minha conta corrente. Quando eu não perdoo, então são feitos débitos. E aí eu serei julgado mediante este fato que é fundamental na minha vida, na vida de cada um de nós. Então, veja, eu alcanço o perdão de Deus quando eu perdoo. Eu deixo de alcançar o perdão quando eu não perdoo. Há um outro verso que diz mais ou menos assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na medida em que eu uso de misericórdia, Deus usa de misericórdia para comigo. Mas se eu, tendo recebido a misericórdia, não usar de misericórdia, então a misericórdia que eu recebi me será tirada. Um outro verso também paralelo que nos ajuda a compreender essa mensagem da justificação pela fé, ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, eu sou devedor porque sou pecador. E eu vou entrar no julgamento celestial, juiz investigativo, e ali eu não serei julgado se eu não julguei ninguém. Então eu estou absolvido. Agora, se acaso eu julgo as pessoas, eu julgo o meu semelhante, então agora sim eu tenho que prestar conta e o meu livro de conta corrente será aberto para verificar o meu débito e o meu crédito. Se eu julguei, eu vou ser julgado. Se alguém fez uma coisa errada e eu julguei, e eu cometi a mesma coisa errada, então eu estou condenado. É complicado, porque eu só julgo as pessoas mediante e da maneira em que eu sou tendencioso para cometer o mesmo pecado, a mesma falha. Então, na medida em que eu tenho a tendência de pecar, naquele pecado em que eu tenho a tendência de pecar, é o pecado em que eu julgo o meu próximo. Eu fico julgando o meu próximo em cima da minha tendência pecaminosa. E aí está o meu livro de contas correntes. Então a melhor coisa que eu faço é não olhar para o próximo. Eu vejo no próximo um potencial filho de Deus e nada mais. Porque se eu for olhar para os defeitos que o meu próximo tem, então estarei julgando e serei julgado. Mas se eu não olhar para os defeitos do meu próximo, não enxergar os defeitos que ele tem, então Jesus também não vai enxergar os defeitos que eu tenho. É interessante esta parte da meditação. Sabe, eu quero contar a história do cobrador. Depois de um dia de caminhada pela mata, o mestre e seu discípulo retornavam ao seu casebre, seguindo por uma longa estrada. Ao passarem próximo a uma moita de samambaia, ouviram um gemido. Verificaram e descobriram caído um homem.
Estava pálido e com uma grande mancha de sangue próximo ao coração. O homem tinha sido ferido e já estava próximo da inconsciência. Com muita dificuldade, mestre e discípulo carregaram o homem para o casebre rústico, onde trataram do ferimento. Uma semana depois, já restabelecido, o homem contou que havia sido assaltado e que, ao reagir, fora ferido por uma faca. Disse que conhecia seu agressor e que não descansaria enquanto não se vingasse. Disposto a partir, o homem disse ao sábio: Senhor, muito lhe agradeço por ter salvo minha vida. Tenho que partir e levo comigo a gratidão por sua bondade. Vou ao encontro daquele que me atacou e vou fazer com que ele sinta a mesma dor que senti. O mestre olhou fixo para o homem e disse: Vá e faça o que deseja. Entretanto, devo informá-lo de que você me deve 3.000 moedas de ouro como pagamento pelo tratamento que lhe fiz. O homem ficou assustado e disse: Senhor, é muito dinheiro? Sou um trabalhador e não tenho como lhe pagar esse valor. Se não podes pagar pelo bem que recebeste, com que direito queres cobrar o mal que te fizeram? O homem ficou confuso e o mestre concluiu: Antes de cobrar alguma coisa, procure saber quanto você deve. Não faça cobrança pelas coisas ruins que te aconteceram nesta vida, pois esta vida pode lhe cobrar tudo o que você deve, e com certeza você vai pagar muito mais caro. Que ensinamento profundo nós temos aqui. Ficar cobrando o que os outros nos fizeram, quando seremos julgados no céu e exatamente seremos julgados pela maneira como cobramos os outros. É um fato de que nós andávamos nas trevas, no pecado. Nós somos pecadores, ainda andamos em pecado. É necessário compreender que a nossa natureza é pecaminosa e que se nós começarmos a cobrar dos outros a perfeição, como é que iremos chegar diante de Deus com os nossos atos imperfeitos? É melhor deixar os outros com as suas imperfeições, porque eles estão lutando com Deus. E com certeza o Espírito Santo está trabalhando a sua mente, o seu caráter, buscando transformá-lo. E com a minha cobrança eu posso estar atrapalhando o trabalho de Deus. É melhor eu cuidar da minha própria vida e deixar que cada um viva a sua. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos compreender esta mensagem, possamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e deixar que ele faça o resto. Que ele cuide de nós, nos transforme, para que um dia sejamos perfeitos e que os nossos olhos possam ser olhos bons, para que todo o nosso corpo possa refulgir em glória. É o nosso desejo, é o meu desejo e a minha oração para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Oremos. Paizinho querido, Pai de amor, nós somos pecadores, imperfeitos e temos a tendência de cobrar perfeição dos outros. Nós queremos que os outros sejam perfeitos quando nós mesmos não somos, porque somos pecadores. E nós não temos uma explicação, porque nós vivemos em pecado. Nossa natureza é pecaminosa. Mas um dia seremos perfeitos, porque o Senhor virá nas nuvens dos céus, vai nos levar para o céu, e ali viveremos diante de Ti, seremos como o Senhor, porque Te veremos assim como o Senhor nos vê. Então, Pai Santo, enquanto estivermos aqui, ajuda-nos a buscarmos a perfeição em nós mesmos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, e nos esqueçamos dos outros, porque cada um tem a sua luta. Ajuda-nos, portanto, a sermos perfeitos diante de Ti. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.